Alunos, mais uma aula, né? Agora a câmera está mais próxima para enxergar melhor os números. Nós vamos trabalhar agora com o volume 3, PET 3, terceiro ano, primeira e segunda semanas. Bom, aí já é circuito elétrico, associação de resistores. O que são resistores ou resistência? Está aqui uma de chuveiro, né? No verão, você quer água morna. Então, o que você faz? Você vai com a chavinha lá, você vai aumentar a resistência. Vai usar todo esse ramo aqui, aumentando a resistência, a corrente cai, o consumo de energia diminui, esquenta menos. No inverno, você muda a chavinha, aí passa a usar esse pedacinho pequeno aqui, ó. Quanto menor a resistência, maior é a corrente que vai passar e a energia que você vai utilizar. Tem outros modelos de resistência, né, para chuveiros. Lógico que essa está enrolada, mas ela tem uma subdivisão aqui. Sempre você vai, na chavinha, vai ligar dois pontos, né? Aumentando ou diminuindo a resistência. E tem a resistência muito usada em componentes eletrônicos, rádio, até em celulares minúsculos, televisão, para controlar a corrente elétrica. A resistência, qual é a função dela? Nós vimos lá no efeito Joule, da lei de Ohm, é transformar toda a energia elétrica em calor. Então, se eu quero limitar uma corrente que vai para uma área do circuito eletrônico, com cálculos, né? A gente coloca a resistência, os resistores. Perceba que esses aqui tem umas listrazinhas marrom, verde, azul, cada um com uma cor diferente, e há uma tabelinha para calcular cada resistência ou resistor desse aqui. Isso é muito usado na eletrônica, quem faz curso no Senai, curso técnico de eletroeletrônica, por aí vai. Mas nós vamos trabalhar com coisas mais básicas, que são circuitos elétricos de corrente contínua, onde se tem bateria. Então, primeiramente, vamos só clarear a ideia aqui. Um resistor ou resistência, já que ele dificulta a passagem da corrente, a maneira mais simples de representar é essa aqui. Mas também aparece assim. Tá. Nós podemos ligá-las de três maneiras: em série, paralela ou mista. A ligação em série é um ligado ao lado do outro. E ao passar os estudos, percebeu-se o seguinte: seguindo a lei de Ohm, nesse caso aqui, eu posso usar uma equivalente aos três. É chamado resistor equivalente. Suponhamos que eu tenha que comprar uma de 10 ou de 20 de 30. Eu não achei para comprar, mas eu achei uma de 60. Opa! 10 mais 20, 30 mais 30, 60. E se eu achar de 60, equivale a essas três aqui. Então, em série, é só somar. O resistor equivalente é a soma dos três. Eu posso desenhar assim? Posso. Está em série, ó. Corrente vem, passa em todas, uma à frente da outra. Essa é a ligação em série. Aqui eu tenho 4 resistências, vou somar as 4. O que caracteriza a resistência em série? É que a corrente que passa em todas as resistências é a mesma. Nós vamos ver daqui a pouco. Tem um aparelho que mede a corrente elétrica, é o amperímetro, e em qualquer ponto que eu colocar ali, vai dar a mesma intensidade da corrente em ampere. Segunda maneira é paralelo. Paralelo, aí o cálculo é um pouquinho diferente, não é soma direta. Eu somo duas resistências em paralelo
por essa equação aqui, ó. Produto das duas dividido pela soma das duas. Pronto. E se eu tiver 3 em paralelos? 3 em paralelos, eu somo as duas primeiras lá em cima, ou as duas de baixo. Estou somando essa mais essa. Produto, R1 vezes R2, soma de R1 mais R2. Isso aqui me deu uma resistência 4. Essas duas virou R4. Agora eu tenho aqui, essas duas viraram uma só, que é R4, e com R3 embaixo. Então eu torno a aplicar a regrinha ali. Produto sobre soma. Eu vou multiplicar R3 vezes R4, dividido pela soma de R3 mais R4. É o resistor equivalente? Sim. Por que eu preciso descobrir low? Para mim achar a corrente total fornecida pelo gerador de carga. Gerador de carga é a pilha, a bateria. Nós estamos trabalhando com corrente em um único sentido, corrente contínua. Não é essa corrente alternada de residências, não. Isso é um outro caso. Está aqui um outro exemplo aqui. É uma associação mista. Por quê? Eu tenho duas em série aqui. Ah, posso somar essas duas? Posso. R1 mais R2. Vou somar. Quando eu somar essas duas, eu vou ter uma só. Mas note que o fio se dobrar, se fizer curva, não me interessa. Onde ele está saindo, onde ele está chegando, é que é a ligação. Ele está saindo antes dessa resistência e chegando depois da outra. Então essas aqui estão em paralelo. O que nós iríamos fazer? Somar essas duas aqui, obter esse valor, e essas duas em paralelo, iríamos utilizar produto dividido pela soma. E lá na ligação em série, o que é constante? A corrente elétrica. E na ligação em paralelo, o que é constante? A tensão, ou a voltagem, ou a DDP, diferença de potencial. Eu tenho um gerador, uma bateria de 20 volts aqui, então a diferença do polo de menor potencial para o maior, o menos para o mais, é 20 volts. Olha bem, tem um ponto aqui, está ligado nas duas resistências, é chamado de nó, aqui e aqui. Todas as duas estão ligadas no positivo, todas as duas estão ligadas no negativo. Então, a tensão ou voltagem das duas é a mesma. Na casa, nossas casas, prédios, lojas, indústrias, é tudo ligado em paralelo. Por quê? Porque em série, se uma queimar, não passa mais corrente elétrica, parou o sistema todo. Em paralelo, não. Se for lâmpada, por exemplo, se essa de cima queimar, a de baixo continua acesa. Lógico que a luminosidade de baixo, a corrente vai aumentar aqui, que estava indo uma parte para cima e uma parte para baixo, tem que ver se ela suporta, mas ela teria que ter maior luminosidade. Bom, feito esses conceitos agora, nós vamos resolver exercício 1 e 2 e terminou a semana, primeira e segunda semana. Vou dar uma paradinha ali e é agora. Bom, está posicionado, mover um pouquinho ali, não tem problema não. Olha aqui, nós vimos, resistência elétrica é ohms, em homenagem a George Simon Ohm, o alemão, né? Tensão elétrica, diferença de potencial ou voltagem, em homenagem a Alessandro Volt, né? E corrente elétrica, em homenagem ao francês André Marie Ampère, letra A de Ampère. Vimos a primeira lei de Ohm, que é vamos aplicar aqui já já, e
Ao longo dos anos, sabe-se o seguinte: Lavoisier é um químico, né, francês, provou na química, e é muito fácil até de se entender. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então é o seguinte: a massa se conserva. A massa se conserva. Eu posso levar a massa na lua com a balança lá daqui, a massa é a mesma, tantos quilos. Peso é outra coisa. Corrente elétrica também se conserva, carga elétrica se conserva. Então, se uma fonte, uma bateria, tem tanto de energia para ser gasta, se alguém for consumindo, vai transformando em outro tipo de uso da energia, mas ela transformou, mas não desaparece. Olha aqui, tem um primeiro circuito. Antes de falar do circuito, para medir a corrente elétrica, já que ela é dada em ampere, tem o amperímetro. Amperímetro é a letra A. Ele é colocado em série. A corrente passa por ele. Se a corrente vai passar por ele, ele não pode ter resistência nenhuma, senão vai interferir no cálculo, no funcionamento do sistema eletrônico. Então a resistência do amperímetro é considerada zero. O amperímetro não altera o circuito. E o aparelho que vai medir tensão ou voltagem é o voltímetro. O voltímetro associado em paralelo. E o voltímetro, imagina que vinha a corrente de lá para cá. Lá vai a corrente. A corrente passa no amperímetro? Passa. E a corrente pode passar pelo voltímetro aqui? Não. Porque se passar pelo voltímetro, alterou também a condição do circuito elétrico. Então o voltímetro é instalado em paralelo. E ele mede em qualquer ramo, seja um resistor, ou dois resistores em sequência, ou mais, de um ponto a outro. Eu vou ter sempre a voltagem ou diferença de potencial usando o voltímetro. Para que ali não passe nenhuma corrente, ele tem que ter uma resistência muito grande. Então a gente considera que tem resistência infinita. É tipo assim, lá vem uma água descendo. Se tem uma montanha na frente, ela não passa. E a água é um volume não tão grande, ela não passa da montanha. Então, a corrente vai tender a passar nessa resistência e não passa no voltímetro. E disse que o voltímetro mede a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, onde ele está ligado. Então está ali o primeiro circuito, letra A, muito tranquilo. Primeira coisa, lembra que eu falei da resistência equivalente? Tá tudo ligado em série, ó. Esse resistor, tem aqui a bateria, ligado no outro, amperímetro passa a corrente, está tudo em série. Então vamos achar o resistor equivalente. Resistor é equivalente. Só somar 10 ohms, né? Mais 20, mais 30. Resistor é equivalente. 30 por 20, 50 e 60. 60 ohms. Aí, a gente pode calcular agora, é como se fosse um único resistor. O circuito pode ficar assim agora, ó. Um resistor só. De 60 ohms. Então, a corrente que sai daqui para lá, vai passar para cá. Entendeu? A lei de Ohm. V é igual a R vezes I.
corrente elétrica vai ser a tensão dividido pelo resistor. Qual que é a tensão da bateria ali? 120 volts. E quanto deu o resistor equivalente? 60 ohms. Então a corrente total, que é a mesma que passa em todos os resistores, porque eles estão em série, 120 por 60, 2 amperes. Veja bem, ele está pedindo aí a leitura, tem um voltímetro aqui no de 30, ó. Tem um voltímetro aqui também. Porque a leitura do amperímetro e do voltímetro. Do amperímetro nós já achamos. Está circulando aqui ao mesmo tempo, porque os elétrons se movimentam com baixa velocidade. Milímetros por segundo. Só que milímetros por segundo é ao longo de todos os fios. E os fios estão ligados, o elétron passa em todos os pontos. Então, esse amperímetro está marcando quanto? 2 amperes. Então, a leitura do amperímetro é 2 amperes. Está circulando ali, nesse sentido aqui. Sentido horário. E, para mim achar a tensão, a diferença de potencial entre esse ponto aqui, A, e entre esse ponto B, quem é que está ali? É o de 30 ohms. Qual a corrente que passa nele? 2 amperes. Então vamos lá. Leitura do voltímetro. V, R, vezes I. Essa equação aqui é a primeira lei de Ohm. Ela aqui. Quanto que é o resistor que está aqui? 30. Qual a corrente que passa nele ali? 2 amperes. Dá 60 volts. Significa que esse resistor está consumindo uma tensão dessa bateria de 120 de 60 volts. Lógico que sobrou 60 aqui. Se tem 120, esse 60 que sobrou vai para essa outra resistência e essa outra resistência. Mas está aí muito simples, muito tranquilo. Nós já vimos que circuito em série, direto, não tem que fazer conta em paralelo nem nada. E o B pede quanto que marca esse amperímetro e esse voltímetro. É um assunto simples de resolver, tem que ter assim, a embasamento teórico, né? Porque você viu que o voltímetro ele é ligado em paralelo. E como é que me vem um exercício com o voltímetro ligado em série? Se aqui tivesse, mas não tem não, uma corrente, se tivesse uma corrente ali, ela ia passar no amperímetro, que mede corrente. Mas passa a corrente no voltímetro? Não. Porque o voltímetro tem resistência o quê? Infinita. Então é uma pegadinha que eles fizeram aqui. Ou seja, por mais que eu tenha uma bateria ligada com resistores, se eu ligar diretamente um voltímetro em série e não em paralelo, a corrente não circula. Não circula corrente. Quem é que marca a corrente elétrica? Amperímetro. Então qual que é a leitura do amperímetro? O amperímetro vai marcar 0 volts. Nada. E o voltímetro? O voltímetro é colocado em paralelo. Tem que ver de onde vai ligar um ponto ao outro. Olha, esse lado de cada voltímetro tudo é resistência, é um fio condutor, tudo é condutor. Mesmo esses pequeninos aqui de carbono também são condutores. Então, esse polo do voltímetro está ligado nesse positivo
E esse polo aqui, o voltímetro, está ligado no negativo. Então é como se tivesse não tem corrente circulando, não está dissipando o calor nas resistências, que a função dela é essa. Esse voltímetro está medindo o quê? A tensão do gerador. Bateria ou gerador é a mesma coisa. Então, esse voltímetro vai estar marcando nada mais, nada menos do que a voltagem da bateria, que é quanto? 12 volts. Daí, terminamos com letra A e letra B. Falta um exercício, vou dar uma pausa ali e terminamos aqui a primeira e segunda semanas. Bom, tá aqui agora o exercício 2, para terminar o PET. Tem um circuito aqui, uma bateria, um gerador, uma fonte de tensão, 20 volts. Esse cai uma chave, igual você liga uma lâmpada, né? Chave liga e desliga. O circuito tem que estar fechado para estar operando e funcionando. Quando eu ligar a chave aqui, tem 4 opções para marcar ali. Eu vou fazer os cálculos aqui e descobrir. Olha, ele desenhou a lâmpada dessa maneira aqui. Tá. Lógico que lâmpada, uma parte transformada em luz e outra em calor. Mas a gente, nos cálculos aqui, considera como se fosse uma resistência, um resistor, usando as equações de Ohm, né? Então vamos lá. Os dados das lâmpadas estão aqui. Tá. Porque tudo que se constrói tem especificação. Primeiro apareceu o watt, ou watt, é potência, né? Potência, definição, energia dividido pelo tempo. Energia Joule, tempo é segundo. Em homenagem a James Watt, é o W watt. Qualquer coisa que você, eletrônico que você comprar aí, tem lá sua potência. Tem outros dados técnicos, a tensão de alimentação, tem transformador lá dentro, né? Potência tem para tudo. Potência do coração do ser humano, da criança, do mais velho. Potência de um caminhão aí da Vale de Doce aí de 240 toneladas, 270. Potência de um foguete aí desses, dos mais potentes aí, que sobe aí, colocando satélite em torno da Terra. Tudo tem potência. Quem realiza mais trabalho em menor tempo tem maior potência. Potência é watt, ou watt. Tá. Existem 3 equações relacionadas com a lei de Ohm. Vamos ganhar tempo aqui. Potência é tensão vezes corrente. Potência é tensão ao quadrado, que é a voltagem ao quadrado, dividido pela resistência, o valor da resistência do resistor. Potência é R vezes I ao quadrado, I é corrente elétrica. Tá. Nós vamos então, primeiro, antes, ele está perguntando se vai queimar a lâmpada ou não, ver quanto de corrente que cada lâmpada vai suportar. Corrente sem queimar. Vamos pegar essa primeira fórmula aqui, ó. Potência é tensão vezes corrente. A corrente, então, é a potência dividida pela tensão. Então, vamos calcular ali agora. Lâmpada. Qual que é a potência dela? 10 watts. Qual que é a tensão dela? 20 volts. 10 dividido por 20. Meio ampere. Ou seja, se passa meio ampere de corrente, ela não queima. 0,6 queima. De meio para baixo não queima não. Lâmpada 2. Quanto que é a potência dela? 20. Quanto que é a tensão que ela foi feita para trabalhar? 20. 1 ampere.
Lâmpada 3. Qual que é a potência dela? 5. Qual que é a tensão dela? 10. Meio ampere. Lâmpada 4. Qual que é a potência dela? 10. Qual que é a tensão? 10. 1 ampere. Então, para saber se a lâmpada vai queimar ou não, primeira coisa tem que ver na especificação da lâmpada que veio prontinha qual a corrente que ela suporta. Também poderia também usar a tensão, quanto que a tensão suporta? Poderia também. Mas eu estou indo pelo caminho da corrente. Essa aguenta meio ampere, 1 ampere, 1 ampere, meio ampere, 1 ampere. Agora, a lâmpada, ela vem com uma característica. O que não muda nela é a resistência. A resistência não muda. Porque é uma característica física dos componentes internos da lâmpada. Vamos achar a resistência 1. Primeira lei de Ohm. Eu falo com os alunos, eu vou rir, né? Você ri. V igual a RI. Tensão, resistência, corrente. Resistência, que é um dado de cada lâmpada, eu vou dividir tensão pela corrente. Vamos lá. Qual que é a tensão da 1? 20. Qual a corrente que passa na 1? Meio ampere. Qualquer número multiplicado por meio da sua metade. Qualquer número dividido por meio dá seu dobro. O dobro de 20 é quanto? 40 ohms. Resistência 2. Qual que é a tensão dela? 20. Então aqui, ó, tensão sobre corrente. Qual que é a corrente da 2? 1 ampere. 20 por 1, 20 ohms. Resistência 3. Qual que é a tensão dela? 10 volts. Qual que é a corrente da 3? Meio ampere. 10 por meio, 20 ohms. Resistência 4. Qual que é a tensão dela? 10. Qual que é a corrente da 4? 1 ampere. Então deu 10 ohms. Então nós achamos a corrente que cada uma suporta e a resistência, que é um dado característico. Agora, lembrando do início que eu comecei a passar para vocês, essas duas lâmpadas aqui não estão em série. Eu posso representar esse desenho por esse aqui? Posso. Eu tenho lâmpada 1 aqui, que tem uma resistência 1. Lâmpada 3 aqui com resistência 3. Tem um amperímetro ali, né? Aqui tem um amperímetro que vai medir a corrente total. Tenho esse ponto comum aqui, ó, que é o chamado nó. Olha o nó aqui. Olha ele aqui. Tem um nó aqui, está ligando esses dois fios, e outro nó aqui. Lâmpada 2 está ligado na lâmpada 4. Resistência 2 com R4. Ah, por que a gente faz isso? É muito simples, você está vendo que fio pode dobrar, fazer curva, o que quiser. Mas agora, se está em série, resistor equivalente em série, nós vamos somar. Vou somar R1 mais R3. Quanto que é R1? 40. R3? 20. Então aqui vai dar, esse aqui, ó, vai dar R1 mais R3. 40 mais 20. 60 ohms. E o de baixo? 2 com 4. R2 é quanto? Esse de baixo aqui. R2, 20. R4, 10. 30 ohms. Então, nós vamos reduzindo o circuito até achar o quê? Achar o resistor equivalente e a corrente total. Vou dar uma paradinha para terminar isso aqui, ó. Só um instantinho.
Bom, continuando então. Então, a lâmpada 1 e 3 está em série. Tem duas, cada um tem sua resistência, que já calculamos. A lâmpada 2 e 4 também está em série. E por que nós calculamos a resistência? Para achar a corrente total. Bom, essas duas em série eu posso somar. 40 mais 20, 60. Essas duas em série eu posso somar. 20 mais 10, 30. Então, isso aqui vai virar uma de 60. Vai ficar agora. Então, em paralelo. Como é que a gente acha resistor em paralelo? Produto dividido pela soma dos resistores. Vai ser 60 vezes 30. Dividido por 60 mais 30. Multiplicando em cima deu 1890. Cortou um zero. 180 por 9, 20 ohms. Quer dizer que essas duas vão virar uma só? Vão. É o resistor equivalente, que equivale às 4 lâmpadas. E de posse disso, nós vamos desenhar um circuito com um resistor só. Está ali, a 20 volts de tensão, um resistor equivalente, 1 amperímetro, vai medir a corrente total que passa ali. Primeira lei de Ohm. Corrente é tensão sobre resistência. A tensão é 20 e o resistor equivalente deu quanto? 20. Então, a corrente total é quanto? 1 ampere. Então, esse amperímetro aqui vai medir 1 ampere. Então, o que a gente faz? A gente vai reduzindo o circuito até achar a corrente total. Depois volta com ele. Então, fique ligado de novo ali, porque concluiu. Então, nós achamos então a corrente total 1 ampere. Agora, o que a gente vai fazer? Assim como nós somos reduzindo o circuito até achar o resistor equivalente à corrente total, nós vamos voltar dando os passos regressivos. Olha bem, aqui o resistor equivalente foi 20 ohms. Olha, foi a soma desses dois. Então eu desenhei esses dois ali, ó. A parte de cima eu chamo de corrente 1 e a parte de baixo corrente 2. Está circulando a corrente aqui. Esse amperímetro está lendo 1 ampere. Tá, então essa corrente 1 está passando em cima. E a corrente 2 está passando embaixo. Vamos calcular a corrente 1? Lei de Ohm. Corrente é tensão sobre resistência. Olha só para você ver. Eles estão em paralelos. Tem um nó aqui, ó, um nó. Todas as duas estão ligadas no negativo e no positivo. Tudo que está em paralelo tem a mesma tensão. Então a tensão é a mesma para ambos. Quantos volts? 20. Vamos lá. 20. Quanto que esse resistor de cima aqui deu? Olha aqui. 60. 20 dividido por 60. Cortou 0 com 0. 2 sextos dividindo 0,33 amperes. Aí você fala assim, peraí. Se a corrente que está vindo aqui é 1 e uma parcela dela, que é 0,33, está vindo por cima, a parcela que está vindo por baixo é a diferença. É 1 menos 0,33, tem que dar 0,67 e vai dar. Você pode escrever direto 0,67, mas se quiser calcular, a corrente que vem embaixo, tensão sobre resistência, está em paralelo, a tensão é a mesma, 20 volts, 20. Quanto que o resistor de baixo tinha dado? 30. Cortou 0 com 0, 2 terços, 0,67. Tanto que se eu somar esses dois, dá 1 ampere. Agora, para terminar a conta, é só verificar se vai queimar ou se não vai queimar. Lâmpada em cima, 1 e 3.
Quanto que a lâmpada 1 suporta de corrente? Meio ampere. Quanto que deu a corrente que passa em cima? 0,33. Queima não, porque passa com corrente menor do que ela suporta. Lâmpada 3. Quanto que ela suporta? A lâmpada 3 está aqui, e 3. Meio ampere. Quanto está passando em cima lá? 0,33. Queima não, também vai funcionar. Vamos lá embaixo agora. Embaixo tem lâmpada 2 e lâmpada 4. Lógico que se essa aqui queimar, essa não funciona mais, né? Ela pode não queimar. Se essa queimar, essa não funciona. Mas não quer dizer que queimou também não. Vamos ver aqui. Corrente de baixo e 2. Lâmpada 2 e 4. Quanto que a lâmpada 2 aguenta de corrente? 1 ampere. Quanto está passando a corrente 2 embaixo? Corrente 0,67. Opa, 0,67 é menor do que 1. Então lâmpada 2 também, o queima não, vai funcionar. E lâmpada 4, quanto que ela aguenta de corrente? Corrente da 4, 1 ampere. E quanto está passando? É a corrente de baixo, e 2. E 2 é quanto? 0,67. É abaixo de 1, também não queima. Então as 4 vão acender, funcionar, beleza. O amperímetro marca 1 ampere. O sentido da corrente é do polo positivo para o negativo. É chamado de corrente convencional. Por que convencional? Porque quem movimenta é elétron. Elétron sai do polo negativo e vai para o polo positivo. Essa é chamada corrente real. Mas os livros mais didáticos, mais modernos, adotam que a gente deve trabalhar com corrente convencional, saindo do polo positivo. Eu acredito que porque literaturas muito antigas tinham circuitos muito bem feitos, complexos, e que se supunha que a carga positiva estava em movimento. É a única razão. Mas se usa a corrente convencional, saindo do polo positivo. A corrente vem e passa nos dois ali. Então, qual que é a resposta aí? É a letra A. Está escrito aqui, ó. Nenhuma lâmpada se queimará. E o amperímetro ideal é aquele que não tem resistência nenhuma, para não atrapalhar o circuito. Acusará a passagem da corrente total do circuito. Vai passar a corrente total nele, porque ele não está aqui dentro, o amperímetro não está aqui, nem aqui, ele está fora. Então passa a corrente total nele aqui, ó. Se eu estivesse aqui, não passaria a corrente total não. Aqui passaria I2. Aqui passaria, se eu estivesse aqui, passaria I1. Mas ele está fora. Sai da bateria, passa direto nele. Se eu estivesse aqui, e juntar as duas correntes aqui, dá 1 ampere também nele aqui, ó. Se eu estivesse aqui também, daria 1 ampere também. Letra A. Só para concluir, isso aqui é um multímetro. O próprio nome está falando multi, que mede mais de uma coisa. Ele mede, muitos alunos vocês já conhecem, trabalham com isso. Quem faz curso de elétrica, eletrônica, eletricista usa, principalmente quem faz conserto de eletrônicos, né? Ele mede corrente contínua, que é de bateria, corrente alternada, que é da residência. Ele mede resistência elétrica, pequenas e elevadas, correntes baixas e altas também. Mede a tensão em volt também, né? Mede 3 coisas aqui. É um multímetro. Então, ohm é resistência, corrente ampere, tensão volt. Potência não mede não. Potência você faz a conta naquelas 3 equações que eu passei ali. E ele tem um limite também, né? O multímetro, ele tem um limite de corrente que ele pode operar, tem várias escalas. Tem que estudar para saber operar isso aí. Ok? No mais, obrigado a todos pela atenção. Juízo. Vamos nos proteger contra a Covid-19.
Semana que vem eu vou postar aula semana 3 e 4. Vá fazendo as atividades, enviando para a gente e comprovando que você está exercendo a função de estudante, cumprindo a sua carga horária de estudante. Vá preenchendo seu PET, esse é o documento, e envie para a gente as respostas e a gente dá o retorno para vocês, né? Depois de um certo tempo a gente vai corrigindo, dando uma dica, eu depois faço um gabarito e mando para vocês também. Um abraço, obrigado a todos pela atenção.